Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa mostra. Meu nome é Rodrigo de Azevedo e junto com a colega Rebeca de Oliveira, nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre a ética nas relações entre os seres humanos. Nosso trabalho, então, será da seguinte forma. Iniciaremos falando um pouco do conceito da ética e da moral, né, e a relação entre essas duas coisas. Depois passaremos para o papel da ética nas relações interpessoais. Nesse campo aqui, nós conseguimos algo bastante interessante, que foi trazer três opiniões diferentes de três profissionais de áreas distintas sobre o papel da ética nas relações interpessoais, como um meio da gente conseguir entender como outras pessoas pensam do papel da ética nas relações tão importantes que são as relações entre as pessoas. Exemplos de dilemas éticos que são bastante interessantes para poder a gente fazer a gente refletir. E por último, a ética influenciando o comportamento humano, né? De que maneira a ética influencia no comportamento humano? Logo de início, nós temos aqui ética. O que é ética? Ética deriva do grego ethos, que significa caráter. A ética, então, é uma ciência. Ela é uma ciência que ela estuda os princípios e valores morais. Nós temos a moral, então, como objeto de estudo da ética. A ética tem o objetivo de proporcionar um equilíbrio e bom funcionamento social. É aquela questão, você consegue ter uma vida melhor em sociedade se você consegue entender o que é ética, né? De como a ética vai influenciar, de como a ética vai te dar uma base para que você consiga se relacionar com o próximo, para que você consiga se relacionar em sociedade. E mesmo que a gente não consiga influenciar ou que a gente consiga definir a ética como uma lei, a ética tem uma relação muito grande com a justiça social. Quando você pensa, né, na vida em sociedade, na vida harmoniosa entre o homem, entre eu, entre você, a gente pensa que essa vida harmoniosa tem que ser de uma maneira justa. E a ética, ela tem totalmente essa relação com essa justiça social para que haja essa vida em sociedade de uma maneira mais plena, de uma maneira mais tranquila. E a moral? O que seria a moral? A moral ela deriva do latim, né, moralis, que significa relativo aos costumes. Como eu já falei anteriormente, a moral então é um objeto de estudo da ética. Ela tem como objetivo, então, né, ele te dá um norteamento em relação aos costumes, regras, tabus, convenções estabelecidas por cada sociedade. É interessante que a gente consegue entender a moral de que forma? É fruto da cultura. A moral ela é cultural, a ética não. Tá? A moral é cultural de que sentido? A cultura brasileira é diferente da cultura americana, é diferente da cultura asiática, é diferente da cultura do Oriente Médio. Tá? Então, por quê? Porque a moral de cada um desses locais se dá diferente por causa da cultura local. Por exemplo, coisas que acontecem no Oriente Médio que nós aqui brasileiros consideramos um absurdo, para eles é normal, para eles faz parte da moral da sociedade. Então a gente consegue entender que a moral ele vai de cada localidade, tá? É diferente da ética, tá bom? E a moral, ela norteia as suas ações e julgamentos, principalmente do que é certo e errado. Então, quando você começa a pensar, nossa, aquilo ali é certo, aquilo ali é errado, o que fazer, o que não vai fazer, a questão total da justiça, as nossas leis são baseadas também na moral, tá bom? E ética e moral? Né? Qual a relação entre os dois? Então, a gente consegue então começar a perceber que ética e moral, mesmo possuindo a mesma finalidade, que seriam ambas são responsáveis por construir as bases que vão criar, guiar a conduta do homem, elas são coisas diferentes, né? Enquanto a ética, vamos dizer que é uma coisa mais macro, tá? A ética, vamos dizer que é uma coisa mais macro, a moral é uma coisa um pouco mais micro, né? Já que ela está englobada dentro da ética. Enquanto a ética é ampla, a moral ela é menos, né? Ela é menor. Vamos pensar, até mesmo quando a gente pensa nessa questão da cultura, né? A moral ela é menor porque cada cultura, né, tem sua moral. Então ela engloba dentro da ética. Então elas têm essa relação muito grande justamente por uma estar intrínseca na outra, né? Uma fazer muita relação com a outra. E a ética nas relações interpessoais, né? A ética é uma base direcionadora de conduta e comportamento do homem em sociedade, como já foi falado anteriormente. O homem, para viver em sociedade, precisa dos valores éticos, né, para que você possa, né, se lidar com o outro, para aquela questão de o meu direito termina quando o seu termina, quando você consegue entender que a minha vida e a sua vida são coisas distintas, porém temos relações. Isso, né, essas relações a gente consegue entender quando o Vygotsky fala bem assim: o homem é um ser social e se desenvolve através do meio, né? Então, assim, a criança, para se desenvolver, necessita do meio ambiente que vive e necessita do outro para poder fazer seu próprio desenvolvimento pessoal. E isso
já mostra que o homem ele é um ser ele é um ser social e as relações interpessoais são a base, vamos dizer assim, da nossa sociedade. A ética então vai dar essa base justamente para que a gente consiga criar um movimento mais harmonioso e tal nessa nossa convivência, né, em sociedade. E existe uma crítica um pouco grande em relação à liberdade que a ética confere, já que se a ética é um molde de comportamento, como é que a gente vai conseguir relacionar a ética, esse molde de comportamento, com o livre-arbítrio, com a liberdade? Porque se ela te molda, ela te diz o que você tem que fazer, você não é livre 100%, né? Correto? Vamos dizer que nós estamos num espaço fechado, mas que seja amplo, porque a ética é muito ampla. Mas ele é fechado, tá? E você tem a total liberdade dentro da ética para você poder agir, mas você não tem o livre-arbítrio completo para poder extravasar a ética, tá bom? Isso é apenas só uma reflexão, um pensamento que pode deixar para vocês aí entender um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais sobre o que é ética e o que é a liberdade dentro da ética, tá bom? Vamos continuar aqui agora falando um pouquinho mais sobre essas relações interpessoais com a nossa colega Rebeca. E qual é o papel da ética nas relações interpessoais? Nós trouxemos aqui, nesse próximo slide, alguns profissionais falando justamente sobre as suas visões do que é a ética dentro dessas relações interpessoais. Para o jornalista, as empresas sérias jornalísticas se baseiam na ética como um norte da verdadeira mídia imparcial, respeitando e divulgando os fatos, procurando fontes sérias e seguras, dando voz a diferentes vozes envolvidas. Algo que fuja desse trâmite adentra ao viés sensacionalista. Para a bióloga, esse processo é construído ao longo da vida que se inicia, ainda na base familiar, quando iniciamos os primeiros passos. A percepção da vida e a necessidade de conviver com o outro nos diferentes ambientes nos permite entender os limites de cada relação vivenciada. E para a psicóloga, ligada à nossa saúde mental, a ética está relacionada ao nosso bem-estar, aos nossos sentimentos pessoais, interpretações em relação a nós mesmos e em relação ao outro. A ética seria essencial para o equilíbrio desse relacionamento. Trouxemos aqui alguns dilemas éticos para que sirvam como reflexão, né, que é justamente o papel da ética, sobre como nós agiríamos, qual seria o nosso comportamento com relação a determinados fatos. Como relacionar a ética e a moral com a liberação do uso de drogas consideradas ilícitas, como a maconha, para procedimentos medicinais? Como relacionar a ética e a moral a escolher um jovem ou um idoso que esteja necessitando de aparelhos escassos, porém essenciais para a manutenção da vida, como respiradores e ventiladores no combate à Covid-19? Como relacionar a ética e a moral com a prisão de uma pessoa que rouba comida por estar com muita fome e não tem meios de subsistência? Como relacionar a ética e a moral com seu próprio comportamento em sociedade? Como relacionar a ética e a moral com o negacionismo alienado que boa parte da população defende em relação aos protocolos sanitários e às vacinas durante o tempo de pandemia da Covid-19? Como relacionar a ética e a moral com as atividades ilícitas de um psicopata que, por consequência de sua patologia, realiza homicídios em massa? E, por último, como realizar a ética e a moral ao analisarmos os superfaturamentos apresentados por nossos políticos na aquisição das vacinas para o combate da Covid-19? E quais são as nossas considerações finais? Bom, nós consideramos que a ética, ela influencia sim o comportamento humano, proporcionando uma certa liberdade nas nossas ações que são pautadas nos princípios morais e que são necessários para a harmonia social. E é isso, eu gostaria de agradecer por ter ficado até aqui, pela atenção e por ter nos assistido. Muito obrigada.